Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Final de setembro no Teatro, sentamo-nos nesta quinzena para uma conversa à deriva pelos mais de 50 anos de teatro do meu convidado, Carlos Avilés. Olá, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fundou prazer. O Carlos fundou e dirige uma das jovens companhias de teatro mais antigas. Das jovens companhias de teatro mais antigas. Sim, estou a medir as palavras, não é? Porque dá para conciliar. Dá para perfeitamente conciliar. Uma jovem antiga, mas é uma jovem. Já foi diretor de 2 teatros nacionais, um deles este, onde agora estamos sentados a olhar pelo retrovisor. Há outras siglas teatrais que fazem parte da sua vida, além do TEC, também o TEP, ou o CITAC. Onde eu mostrei, exatamente. Como havemos de ter muito passado nesta conversa, eu gostava de lhe pedir para começar uma fotografia do presente. O que é que está a fazer neste momento? Neste momento começa a ensaiar amanhã a senhora Ministra do Svalbard. Começa a ensaiar amanhã no Teatro Experimental Cascais. Agora, hoje à tarde, vou dar aulas ao primeiro ano. Na escola? Na escola. Cascais. E estou a trabalhar no TEC, estou a trabalhar na escola, estou a trabalhar. Me sinto bem. O que é que diz aos alunos na primeira aula, aos alunos do primeiro ano, na primeira aula que lhes dá na escola? Tento explicar-lhes uma coisa que é difícil explicar, o que é o teatro. E eu digo-lhes, olha, realmente isto é uma coisa que se faz paixão. É qualquer coisa da nossa vida que nos modifica completamente, no bom sentido, e que vocês têm que tentar perceber o que é. E quando eles vêm para uma escola de teatro, normalmente não vêm com a noção exata do que é. E eu tento explicar-lhes durante o primeiro ano o que é, que profissão é esta, não é uma profissão de revistas, nem de gazetas, nem de entrevistas, é uma profissão de fé, é uma profissão que é uma entrega que se faz, é uma profissão de vida, e que é terrível porque quando se entra nela não se consegue sair. O que é que prende? Não sei explicar, é um fascínio. É uma coisa muito estranha, sabe? Isto é uma... Por exemplo, quando perguntam a sua vida, como é que começa? Eu acho que começa quando me estreiei em teatro, não é? Uhum. Quando fiz a homenagem à Sra. Amélia Rei Colasso, aqui no Teatro Nacional, as datas que eu punha, a data de estreia dela, não é? Nós, quando começamos a fazer teatro, começamos uma vida completamente nova. E é muito difícil sair. Tem que saber sair pela porta grande, mas é muito difícil sair. Porque isto não sei se é um vício, é uma coisa que... muitas vezes sozinho estou no palco à noite, a olhar para o silêncio, não é? Fascina-me o silêncio do teatro. E é a minha vida. Costuma ficar sozinho à noite no teatro? Estou. A pensar no que se vai passar ali? Não sei explicar, estou no palco. Gosto onde eu me sinto bem. É onde eu sinto sozinho, acompanhado. Carlos, a sua relação com este teatro é longa, muito longa. Tem 2 momentos importantes, mas muito diferentes. Em 56, 31 de março de 1956, na peça Santa Joana, do Bernardo Shaw, encenado pela Francisco Ribeiro, mestre Ribeirinho. Vem parar ao Teatro Nacional, à Companhia Amélia Rei Colasso Robles Monteiro, através de uma carta que dirige à própria Amélia Rei Colasso. O que é que dizia essa carta? Não, esta carta está publicada, é uma carta de um miúdo, não é? Portanto, não é uma um miúdo carta... de quê? 16 anos? Sim, 16 anos. É uma carta de um miúdo a escrever a uma senhora, não é? Nesta está a ver há 50 e tal anos, não é? 60. Foi uma ousadia. Foi uma ousadia, não é? Mas coisas que, certos dias que eu fiz, não é? Escrever ao Almada, convidar a Eunice, convidar a Sra. Amélia Colasso para o Teatro Cascais, etc. Mas escrevi aquela carta porque queria fazer teatro. Eu estava a fazer um teatro experimental e tinha feito o teatro universitário, não é? O Nacional, à altura, realmente, como é agora, não é? A companhia de referência, não é? O Teatro Nacional. E eu escrevi uma carta, sem expectativas, ou com expectativas, não percebi ainda. Sei que ela me respondeu, mandou-me chamar. Eu vim aqui a este teatro, a primeira vez que entrei neste teatro foi nessa altura, pela porta de trás, por este. No dia seguinte comecei a ensaiar. Portanto, escreveu uma carta a dizer, fundamentalmente, que queria ser ator. E o que é que já tinha feito até essa altura? O que é que o motivava a querer ser? Tinha feito teatro universitário. Sim. Eu tinha feito teatro experimental com o Osvaldo Medeiros. E qual era a sua ideia nessa altura, um miúdo de 16 anos, de quem era a Amélia Rei Colasso? Ai, meu Deus, não era a Amélia Rei Colasso, era a Amélia Rei Colasso, nós tratávamos da Amélia, não é? Eu lembro quando vim para este teatro, era muito engraçado que havia aqui um banco comprido no palco atrás, onde nenhum de nós dos novos sentava, nem pensar isso. Nós sentámos nos graus.
E quando eles entravam, levantávamos, não é? Então, quando entrava a senhora Palmira Bastos, era assim um silêncio, não é? E se ela nos cumprimentava, era... A senhora Palmira falou-nos, não é? Eu lembro uma coisa com ela engraçada, que eu estive aqui, portanto, estive aqui uma série de anos, e ao fim de 4 ou 5 anos, peças que eu fiz com ela, não é? Ela, no meio do ensaio, pergunta: mas está aqui algum rapaz do Casa Vilés? É que eu sou amigo de uma prima sua. Só tinha reparado por mim nessa altura. Está a ver como era a realidade. Nós não víamos nunca, não víamos ensaios, nem pensar nisso. Nós não viam atrás. ensaios? Não. Sim. E não tínhamos as peças. Não tínhamos as peças nunca, não é? Nós tínhamos um papelinho à mão, escrito à mão, manuscrito, e que nos dava as deixa e a fala para nós falarmos. Portanto, só recebiam as vossas falas? Só as nossas falas, mais nada. Porquê que isso acontecia? Épocas. Eu lembro também, fui aqui neste Teatro Nacional, quando veio realmente um grande encenador, que era o Campo Tamayo, que ele mandou subir os panos para nós vermos os ensaios. Foi um acontecimento, não é? Outra vez nós estávamos a ensaiar uma peça aqui, que realmente foi uma noite de verão, já adiantadíssimo, não é? Com a Mariana Rei Monteiro, inclusivamente. E quando a senhora Amélia Rei Colasso foi assistir ao ensaio, não se fez, não estava em condições. Portanto, havia essas coisas e essas referências. Nesse sentido, as relações ou a forma de as pessoas se relacionarem no teatro mudou muito nos últimos anos. Para melhor, pergunto-lhe. Com certeza. Isso não ponho dúvida nenhuma, não é? Repara, quando eu convidei a Eunice Munhoz para fazer a Fedra comigo em Cascais, foi um escândalo. A Eunice é dirigida por um jovem. Era impensável, não é? Agora, o escândalo foi maior quando esse jovem convidou a Senhora Amélia Rei Colasso para ir também para Cascais, e ela foi. Isso foi, não digo um escândalo, mas foi uma reviravolta. Uhum. Essa Fedra que aconteceu com a Eunice Munhoz e Amélia Rei Colasso nasce a partir de um almoço, foi Sim. isso? Com a Eunice Munhoz? A grande parte dos projetos com a Eunice foi a partir de almoços. Vamos almoçar, Eunice. Depois íamos almoçar. E nesse almoço muito engraçado, aqui ao pé num restaurante que havia aqui próximo, nós fomos almoçar e a Eunice queria fazer a Fedra e tal. Está bem, eu aceito. Ótimo. Então aqui é que há de ser a nona? Quem cá seria não? Quem ia falar dos nomes, a senhora Amélia Rei Colasso. Uma fantasia. Mas temos de telefonar. A senhora Amélia Rei Colasso, que tinha sido aqui do Teatro Nacional, tinha estado sempre aqui, não é? Com grande surpresa, ela aceitou. E foi para Cascais. Sim. E depois foram morar as duas em Cascais. Moravam, alugamos 2 quartos ao pé, que tinham janelas que olhavam uma para a outra, e elas falavam à janela uma com a outra. E, curiosamente, a senhora Amélia esteve muito feliz naquele tempo nacional, em Cascais, no Gil Vicente, levava arroz doce, sentava-se no chão e comíamos todos arroz doce no chão. Feito por ela. Não sei se ela sabia fazer coisas extraordinárias, mas arroz doce talvez tinha não estivesse. Uma empregada muito especial que fazia o arroz doce maravilhosamente. Ela tinha assim umas pessoas ligadas a ela, aquela empregada, a Maria Meirinha aqui no Nacional também, que era a grande costureira nacional na altura, que são pessoas muito ligadas a Senhora Amélia. Carlos, entra aqui com esse grande desejo de ser ator, mas é também aqui que se faz, afinal, encenador. Sim. Como é que foi? Eu vim para aqui para ser ator e depois logo vi escrever uma peça chamada Triângulo Equilátero e dirigi esse espetáculo na Guiana do Sul. Correu muito bem. Depois fiz outra peça a seguir e correu muito mal. A segunda, não é? Passado uns anos, como correu mal, eu voltei a fazer outra que era a Castro. Eu dirigi a Castro, era vestida à paisana, quer dizer, com bruginas e com tudo isso, foi um certo escândalo na altura. A senhora Amélia, passado um tempo, chama-me e diz-me ao Casa Vilés, sabe, por um problema da sua voz. A minha voz continua a ser a minha voz assim, e ela diz: eu acho que você é um encenador, aquilo que vi mais que um ator. Eu, na altura, achei horrível, não é? Não rasguei papel, tanto que não tenho... Foi como se lhe dissessem que o seu sonho não era possível. Não era. E agradeço-lhe. Porque realmente eu percebi que eu era encenador, e sou encenador, não sou ator, não é? Então, diga-me. E deixar a representação e passar a ser encenador, decidir que esse seria o seu lugar no teatro, isso fez-lo ter de aprender uma nova maneira de estar no teatro? Eu acho que já tinha, sabe? Não percebia. Porque qual é a sensação? Eu, como ator,
e entrava em cena, a minha preocupação era de esquecer-me do texto, que é absurdo, não é? A minha preocupação era uma angústia muito grande. Eu encenar tenho um prazer enorme. Portanto, sou um encenador e estive ela, não é? Eu realmente sou um encenador e na altura fiquei tristíssimo, mas depois comecei a perceber e cada vez mais. Eu não quero representar, tive uma experiência dessas depois no Brasil, mas não quero. Não quero regressar? Não. E a encenar tem prazer no quê? Em ver o espetáculo acabado, no processo? Em criar o espetáculo. Em trabalhar com os atores, em procurar uma solução, em procurar o espetáculo, em descobrir. Cada ensaio tem que ser é um novo acontecimento, é um momento da nossa vida. Cada ensaio vai exatamente descobrir as coisas novas até chegar ao espetáculo final. E é um prazer enorme. Depois, quando assisto sempre aos meus espetáculos todos, mas nunca na plateia. Estou sempre... Só tive que assistir a espetáculos, mas na plateia, quando era oficialmente obrigado a estar presente. Porque eu não gosto de assistir aos espetáculos, então em estreias ainda menos. Mas assisto sempre, estou sempre presente. Então, de onde vê os seus espetáculos? Ao lado? Numa cadeirinha, ao lado. Eu sinto o público, não é? Há alturas em que o público está muito silencioso, há alturas em que o público está mais inquieto, não é? O Carlos tem um trabalho marcado também muito pela cumplicidade com artistas plásticos, trabalhou com alguns dos maiores, sim. Trabalhou com Almada Negreiros. Trabalhei com Almada Negreiros, com os Borrecentes, Armando Alves, tantos, Espiga Pinto, tantos. Graça Moraes... Com Almada Negreiros, como foi? Foi também uma carta? Foi um telefonema. Telefonei, mestre Almada, olha, fulano, assim e tal. Queria muito que fizesse um cenário. Sempre na expectativa de que dissessem que não, provavelmente. O cenário do Almada, não é? E o Almada está bem. Pronto. E eu fiquei. Passado um tempo, ao telefone, vai estar pronto. Porque era uma peça do Torga, eles estavam em relações cortadas e fizeram as pazes nesse espetáculo. Foi Almada Negreiros. Não estavam os dois na estreia do Gil Vicente. E quando eu fui buscar a maquete, eu pensava que ia encontrar uma coisa estranhíssima, esquisitíssima, como é aquela entrada na Gulbenkian. E vejo uma maquete muito simples, muito bonita, assinada por ele, lindíssima. E quando vou experimentar o espetáculo, é uma perfeição como aquilo funcionava tudo. Como aquele espetáculo para o encenador funcionava, era uma coisa extraordinária, sabe? Era um espetáculo de uma beleza enorme. E pronto, e foi assim uma Almada. Depois telefonei-lhe, mestre, já, nem sei se telefonei, balbuciei, cheio de medo, quanto é que lhe devo, mestre? E ele disse-me esta coisa espantosa, o meu cachê é tão alto, que eu ofereço-lhe, que você não pode pagar. E ele se ofereceu a maquete do Almada, assim, tem a maquete do Almada. Tem essa maquete consigo? Tem. Falámos dos artistas plásticos, o mesmo para os músicos, talvez. No primeiro espetáculo do TEC tem música ao vivo de Carlos Paredes. Ao vivo. Ele ia todos os dias a Lisboa, do Hospital de São José de Lisboa, tocar a Cascais, ao vivo. Como é que foi o convite ao Carlos Paredes? É a mesma coisa. É assim a mesma coisa, sabe? Eu telefono, sabe o que é? Nós vivemos numa época realmente que é tudo muito os orçamentos, das coisas. Na altura não tinha noção dos orçamentos. Era mais fácil. Não era mais fácil, era mais inconsciente, talvez. Sim. Convidar o Almada, convidar essa gente toda era uma coisa um bocado absurda, não é? E fez. E assim se fez o Teatro Metal Cascais. Carlos, uns anos depois, há bocadinho falámos, comecei por dizer que a sua relação com o teatro tinha dois momentos muito diferentes. O primeiro, a sua estreia aqui como ator. Regressa vários anos depois, dessa vez. Para fazer encenações. Sim, e regressa vários anos depois para ser diretor desta casa. É estranho. É muito engraçado. Eu quando me estreiei, normalmente a pessoa, são coisas miúdos, não é? Está a ver o que era, e no Teatro Nacional. Eu fui ver o cartaz lá fora, o meu nome era NN, nós não tínhamos por os nossos nomes como estagiários, não é? E depois, de repente, vim para o diretor do Teatro Nacional. E como é que recorda esses 7 anos que passou aqui à frente do teatro? Foi momentos marcantes da minha vida. Coisas muito bonitas, coisas menos complicadas. Dirigir este teatro é muito complicado e muito agradável ao mesmo tempo. Tive da parte de toda a gente o melhor relacionamento possível. Nós chegámos a estar em 5 teatros ao mesmo tempo, com a mesma equipa aqui,
ia fazer espetáculos em vários sítios, Vilaré, Centro Cultural do Belém, Trindade, tudo ao mesmo tempo, não é? Com uma equipe brutal a trabalhar. Tive um relacionamento com meus colegas todos e a companhia. Enquanto diretor havia sempre a companhia, tudo na plenitude. Quando eu saí, tive problemas porque queriam que eu assinasse despedimentos, eu não assinei. Eu não assino. E pronto, saí com a companhia depois. Acabou, pronto. Carlos, porquê é que a sua encenação da Castro em 63, não é? Porquê que foi tão polémico? Houve muito Porque sururu à antigamente, quando volta. fazia a Castro, já o Afonso IV tinha umas barbas que nunca mais acabavam. A Inês era uma louríssima, não sei o quê. Portanto, E eu era fiz uma inovação estética. Fiz estética. Pelos giros todos, não havia rapariga, o cor das raparigas eram todos rapazes, assobiava-se um bocadinho como no West Side Story, e era assim. O cenário, sempre havia cenário, havia um desenho brutal de relógio, e eram vestidos, normalmente, isso provocou uma polémica muito grande, em que o texto veio em primeiríssimo plano, porque não havia mais nada, havia o texto, e a representação deles, e a gente nova, não é? Eu também era Eugénia Bittencourt, descobria Castro na rua. Eu ia na rua e de repente vejo aquela rapariga e digo, é aquela. E convidei-a, foi a Eugénia Bittencourt. Mas não sabia absolutamente nada sobre ela. Nada sobre ela. Era aquela que eu imaginava. Foi assim. Hoje, quando olha para a reação que teve essa peça, parece-lhe ingênuo, de certa maneira, digo a reação ou o impacto? Não, sabe que eu tive muito grandes sucessos, mas tive grandes pateadas. Quando fiz os Rotos de Vicente aqui no Império, discutia-se até às 7 da manhã, havia pateadas e aplausos e não sei o quê e tal. Havia uma também, quando fiz o Gil Vicente, primeira vez que fiz o Gil Vicente, perfeitamente, sei aqueles trajes todos convencionais e os diabos com os chifres e tal. Depois o diabo, uma mulher em vez de ser um homem, eu quando tinha feito aqui, era um homem pintado verde, com os grandes chifres, não sei o quê. Era uma mulher linda, não é? A fazer o diabo. E as discussões foram enormes também nessa altura, não é? E foi bom. Como é que foi lidando com a crítica ao longo da sua vida? Nunca respondi a um crítico. Fui lidando, li sempre todas, contrariamente às pessoas que dizem não leio as críticas, li. Algumas magoaram-me na altura profundamente. Tive a felicidade, posso considerar a felicidade, de que um crítico me atacou toda a vida, um dia escreveu uma carta a pedir, não digo desculpa, mas a justificar-se. Eu nunca respondi a um crítico. Nunca. Espero não responder. Por respeito, não é? Cada pode ter a sua opinião. Eu tento perceber porque é que dizem. Eu, aliás, da crítica tenho uma relação agora muito forte, porque deram o problema da homenagem da vida e carreira da Associação dos Críticos e, portanto, tive essa particularidade, respeito. A pessoa serem muito bem de mim, a pessoa dizem muito mal. Quando reconhece justiça na crítica, ela ajuda-o a crescer como encenador? Ajuda-me a sentir-me justiçado. Porque realmente houve críticas que me foram um bocado injustas, não é? Outros não. Outros não. Espetáculos que me correram muito mal e que não íamos irem bem, não é? Nós temos a consciência mais ou menos que o nosso trabalho, se é positivo, se é negativo, se funciona, se não funciona. E quando vem dizer que maravilha, que parabéns, eu sei que o espetáculo falhou, eu sei. Tenho consciência. Agora não sei se é bom, se é mau, sei se me corre bem, se me corre mal, como é que o público reage, como é que as pessoas reagem, como é que os atores reagem, não é? É muito engraçado. Eu fiz uma vez aqui uma peça no Teatro de Variedades com o Raul Solnato. E era a música do maestro do Frederico Valério, que era um grande maestro, não é? E o Solnato ensinou. Essa gente ensinou muita coisa toda a vida, não é? E ele disse, quer saber se isto vai ser isto ou não? Pergunta ali ao porteiro, que o porteiro sabe. E eu fui ao porteiro, que tal esta canção? É maravilhosa. E habituei-me a perguntar ao porteiro, essa gente toda, se gosta ou não gostavam. Era o primeiro crítico. Era o primeiro crítico. Estava habituado a ver muita coisa, sabe? Era porteiro de Variedades há muitos anos, não é? O Sr. Grilo há muitos anos, estava no Variedades, não é? E, portanto, habituei-me sempre a isso. E isso aproveitou para a vida, que eu, durante a minha profissão, às vezes perguntavam ao mestre meu, que já morreu, mas que era um grande mestre, Amorim, que tal o espetáculo? Isto é bom, não? Sabe? E habituei-me a isso. Eu aprendi com essa gente, sabe? Eu gosto agora de fazer comédia outra vez. Eu trabalhei com os maiores cómicos, com alguns, só não trabalhei com a Laura, não é? Mas conhecia muito bem, mas não trabalhei com ela nunca.
Mas a Mirita era espantosa, não é? O Solnada, Ivone Silva, toda a gente. E com essa gente aprendi. Aprendi porque havia coisas que só eles sabiam explicar. Os tempos de comédia, os silêncios da comédia, os ritmos. E foi assim. Falámos há pouco no início de siglas. Bom, aquela que mais rima com a sua vida são as 3 letras que nos ajudam a escrever Teatro Experimental de Cascais. Pode ser experimental durante mais de 50 anos? Foi uma pergunta que há uns anos atrás me punha. Eu acho que sim. Eu acho que a designação TEC já é uma coisa, sabe? Quer dizer, se é experimental é o TEC. Há um percurso, há uma série de peças que nós fizemos e há o TEC. E esse TEC tem uma forma, tem um estatuto, tem não digo uma estética, de várias estéticas, mas tem várias correntes, mas tem uma unidade, e essa unidade é o TEC. Portanto, a noção de experimental, eu acho que o teatro é todo experimental, não é? Quando dizemos, claro que estamos sempre a experimentar, nós não sabemos nada. Portanto, essa experimentalismo que se existe é uma coisa que faz parte da própria profissão, não é? Estamos à procura, constantemente, não é? Como dizia o professor Fernando Moser, que foi fundamental para mim no estudo de Shakespeare, ele dizia-me sempre, se alguém lhe sei que percebe, é que não percebe nada. E eu fixei sempre essa fala dele. O Teatro Experimental de Cascais começa por ser um teatro de praia, itinerante, não, isso foi de antes. verão. A gente andava em férias. É a pré-história do TEC. A gente andava em férias. A gente andava em férias, era um grupo, nós estávamos aqui no Teatro Nacional. Nós não podíamos trabalhar mais nenhuma companhia quando estávamos aqui, não é? Devo dizer que era muito engraçado. Eu, quando vim para aqui, nós não ganhávamos nada por ensaios. Se houvesse bookings, se houvesse coisas, nós pagávamos e recebíamos 50 escudos por espetáculo, não é? Íamos receber, no final do dia, 50 escudos. Na altura era muito dinheiro. Repare que 50 escudos eram as ajudas de custo quando íamos para fora, não é? Nós íamos para o Porto, para o Hotel Império, tínhamos 50 escudos. Eu nem sei, esses incêndios são 50 centos, não sei o quê. Mas era da altura, não é? E não foi há tantos anos como isso. E estávamos assim realmente a trabalhar nisso, andámos nesta coisa toda. E o TEC começa como? Começa da seguinte maneira, nós de gente em férias, andámos numa turnê com 2 carros, 2 caraveles, com os cenários, com tudo. A Lígia Teles, eu, João Vasco, o José de Castro, uma série delas, Ângela Ribeiro, e andámos todos num carro. Isso porque queriam fazer teatro enquanto o Teatro Nacional estava parado? Porque fazíamos nas férias. Sim, nas férias do Teatro Nacional. Durante a temporada, nas férias. Íamos às terras, às praias, e fazíamos uma peça que andámos a fazer, uma peça engraçadíssima, de uma comédia, que andámos a vir para as praias todas. E assim, a partir daí, eu comecei a fazer na Guilherme Consul. Fiz uma peça na Guilherme Consul, que não chegou a estrear, porque realmente o protagonista suicidou-se. E fui para Coimbra, fiz a Castro, e fui para Coimbra, para o Porto, e depois fui para Coimbra. Entretanto, voltei para Lisboa e comecei a ensaiar a Exupaida, na Guilherme Consul também. Quando estávamos a ensaiar a Exupaida na Guilherme Consul, o meu colega João Vasco diz-me, um teatro vazio em Cascais e tal. Era engraçado. E fomos falar com o senhor Joaquim Miguel de Serra e Moura, que era o presidente da Junta, e fomos para Cascais. Íamos numa carrinha que saía da maternidade Alfredo da Costa, com os atores, íamos todos para lá e depois íamos todos para cá. E foi assim que começámos. Portanto, o TEC é de Cascais porque havia lá um teatro... E havia lá uma pessoa de Cascais que era o João Vasco era de Cascais. Uhum. Assim começou em Cascais. Sim. E cá estamos há 57 anos. E a Exupada foi o espetáculo que marcou a estreia do TEC. Foi um acontecimento. Uhum. Era engraçado, estava o rei de Itália, estava o conde de Barcelona, estava o Carol da Roménia, estava tudo, porque era o turismo, sabe, aquela gente toda estava ali, não é? E pronto, começou assim o TEC. E na altura qual era a sua ideia sobre ter uma companhia? Era um espaço para as suas criações? Era a ideia de construir uma família artística? Era o quê? Não, tudo foi acontecendo, sabe? Aquele grupo fez a Gente Nova em Férias, aquele grupo que fazia o Teatro Amador na Guilherme Consul, a experiência de grupo que eu tive no CITAC e no Porto, e depois me foi acontecendo, não é? Começámos a ir para Cascais, começou a acontecer, fizemos a Exupaida, foi um enorme êxito, e de repente o mesmo disparate de sempre, não é? Que se fosse agora não sei se fariam, e se as pessoas me deixavam fazer isso, que é convidar a Mirita Casimiro.
E chegámos a Mirita Casemiro, e convinha a Mirita Casemiro um leque enorme de atrizes, Fernanda Coimbra, Glicínia Quartim, aquela gente toda, né? Maricel Guerra, Zita Duarte, etc. E assim fez a Bernarda Alba, que foi com cenários do Francisco Relógio, e pronto, e foi assim que começou. Em 1970, a sua carreira está a começar, acho que podemos Sim. dizer assim, ainda está a dar os passos do primeiro Sim. troço. Alguém lhe vaticina que o Carlos vai fazer uma grande viagem E foi. e pouco depois é convidado para dirigir verdade. artisticamente a representação Exatamente. portuguesa na Expo de Osaka, no Japão. Que história é esta? O que é que aconteceu? Foi uma curiosidade. Por curiosidade, não porque realmente que se faça parte dos meus princípios, curiosidade, levaram-me ao Horus. Vai ao Horus. Vamos ao Horus, vamos ver e tal. Eu fui ao Horus. Horus, eu era um astrólogo. Um astrólogo. Havia muito célebre na altura, era Sim. muito célebre. E o Horus olhou muito bem e tal, a sua profissão e tal. Vai fazer uma grande viagem. Está bem. Isso ouvia isso e, bem, sei lá, vou para Cascais, no mínimo. E quando venho, fui jantar. E quando estou a jantar em Cascais, o doutor Francisco Avilés vem ter comigo, você quer ir ao Japão? E eu fiquei perplexo, como devo dizer, se quer ir ao Japão, está a brincar comigo? Não estou a sério. E foi assim o Japão. O Japão foi um acontecimento que não foi divulgado na altura como devia ser, porque havia um sistema, um governo, como sabe, que não era na sede, nem por mim, nem por toda a gente, mas fez um dos espetáculos importantes das Expos, foi a Expo 70. E foi um momento muito importante para mim também. Levei quase uma série de atores. Levei o grupo Gulbenkian, o governo a Amália. A primeira vez a Amália foi ao Japão, foi nessa vez Carlos Paredes, do Ouro Negro, Beatriz da Conceição, Maria Luz Rezende e toda aquela gente toda, os Ararinos. Eu sei quando fiz lá a Barca do Inferno e a Índia, havia um espetáculo que era o espetáculo do Vicentino, Parte do Inferno e a Índia, a Barca do Inferno, a abertura com os Ballet Gulbenkian, não é? Comigo, não é? E depois fazia um grande espetáculo na Mamaturi, que era na grande praça, que eram para aí 5 ou 6 estádios de futebol. Nós cá não pudemos ensaiar em Lisboa, não tínhamos espaço para ensaiar. E depois fizemos isso com um trabalho notável, fez-se uma equipe de música, foi convidado o Luís Pires, depois os fonógrafos eram o Rezende, o Armando Alves, o João Vieira, o Pinto de Campos, o Anjo de Sousa e tanto ao relógio, pronto. E foi um brutal número de artistas plásticos enormes e essa gente toda, com uma coloração preciosa da Água da Sena. Quanto tempo é que esteve no Japão? Eu fui lá 7 vezes. Sim. 7 vezes. Eu gostava de ir 8 ou 9. Porque é um sítio incrível para estar. É um sítio incrível. Experiências incríveis no Japão. Acontecia, por exemplo, esta coisa estranha. Nós tínhamos conversas com os grandes realizadores e grandes encenadores, que havia uma parte do espetáculo que era... Primeiro chegavam aquelas equipes todas de várias povoações japonesas. Depois entrámos nós. Com o grupo de Benfica, com o Eusébio, com essa gente toda, não é? Entrámos nós, aqui não, o espaço todo. E eu fui a negociar isso com um grande encenador japonês, com a sua equipe, levava a minha equipe, e falámos em inglês, e durante as conversas, não. Falavam tudo em japonês. Portanto, muito que eu quisesse perceber, não percebia nada. Falavam em japonês, depois falámos em inglês. Eu domino muito bem o francês, não domino muito bem o inglês, mas pronto, entendi-me em inglês, como é normal. E era uma experiência muito, muito curiosa, percebo muito. E depois foi esse espetáculo assim, coisas que eu nunca tinha assistido, não é? Um mecanismo brutal, não é? A Expo era uma coisa maravilhosa, lindíssima. Lembro que conhecemos o Imperador. O Imperador foi-nos visitar lá, não nós não, mas a arte portuguesa, não é? E fomos chamados, ainda não podem olhar para o Imperador. Nem que estávamos todos de olho ao lado, a experimentar olhar todos para ver, era um senhor pequenino que passava, muito contente e muito rápido. Mas não tivemos assim a assistir a isso tudo. E ao Wallenstein, e toda essa gente, o Rui Mendes, Wallenstein, Catarina Avelar, Ligia Teles, meu Deus, não sei o número, Maria José. Sim, toda essa gente esteve no Japão. Uma quantidade de atores que eu... Exatamente. Carlos, como é que foi o TEC em ditadura ainda? Portanto, ainda são há alguns anos. Os ensaios com a censura, como é que eram? Horríveis. Por exemplo, quando há vários casos com a censura.
A peça começava em uma censura prévia e depois havia a censura... Há vários casos. A censura prévia e depois havia a censura no espetáculo. Eu, quando foram a Isopeida, uma das coisas que eles perguntavam, quais são as cuecas? Eu mandei tirar as truces, mandei tirar as coisas que eles tinham, porque esse pormenor não podia ser vermelhas. Começaram a ver que por baixo daquelas sarapilheiras que eles tinham, as truces eram vermelhas, não podiam ser vermelhas. Quando foram lá a Bernardo Alba, mas este cenário vermelho, porquê? E era a pintura de Francisco Relógio, não é? E havia assim coisas inacreditáveis. No Dom Quixote cortaram cenas inteiras na véspera. Na noite dos assassinos proibiram na véspera. E depois, a partir de 1970, os espetáculos só podiam ser representados para Cascais. Caso contrário, Só tinha autorização para fazer em Cascais. Não podiam sair. Quando nós fizemos o Arrabal, que foi um ensaio, que eu já contei isso várias vezes, mas foi um ensaio geral estranhíssimo. Nós tínhamos a sala cá fora, o lar dos Gil Vicente cheio de gente, e os censores, quando chegaram, assustaram-se, viu aquela gente toda. Por uma razão simples, eu contei já isso várias vezes, mas nós cedemos o teatro à CEUD para fazer o comício. E depois, quando foi para a CDE, não queria que eu cedesse o teatro. E nós íamos ceder, evidentemente. Como sabe, a CDE deu origem depois ao Partido Comunista, etc. E eu comuniquei à CDE, quando está a acontecer, e marcaram uma excesso de censura para esse dia. E a CDE disse, não há problema nenhum. Faça o ensaio. Mas o comício foi todo cá fora. Quando as senhoras chegaram com os seus maridos para ver, assustaram-se imenso. O ensaio passou lá dentro, com toda a gente cá fora, e a peça passou. Assim passou a Arrabal. Quem eram essas pessoas que iam assistir aos ensaios, os agentes da censura? Eram os senhores com as senhoras. Contrariamente àquilo que se diz, havia alguns espertos, havia alguns muito estúpidos. É isso que eu lhe queria perguntar. Era alguém que não fazia a menor ideia do que é que estava a ver? Eram pessoas que tinham alguma espécie de sensibilidade para Nem aquilo? todos. Uns eram completamente ignorantes. Completamente ignorantes. E estavam ali perfeitamente, perguntavam umas coisas absurdas. Eu fiz uma peça em Bom PC de Vergonha, que quando fizemos o ensaio, fizemos em comédia. Era muito engraçada a peça. Claro que a peça era de uma violência terrível. Quando saiu era diferente. Quando nós fizemos também o Breve Sumário da História de Deus, havia os patriarcas, que era a Fernanda Alves, o Mário Viegas, etc. No ensaio de censura fizemos a sério. Não era para o público, era a brincar. Portanto, essas coisas havia lá mesmo certas falas que nós dizíamos apressadamente, para não se perceber o que se dizia. Houve muita coisa truques, que foi proibida e que nós continuámos a fazer e a dizer, não é? Portanto, isso não... Havia coisas de uma certa rebeldia que mantínhamos, não é? Por exemplo, sempre se leu a mensagem no Dia Mundial de Teatro e era proibido, não é? E de repente a liberdade, o 25 de Abril, a liberdade de poder fazer tudo, foi como tinha imaginado ou foi diferente do que tinha imaginado? A ideia de já não haver interdito, no fundo. Foi diferente, porque a liberdade é uma coisa brutal. Foi uma sensação de liberdade, não é? Mas há uma coisa que nós tínhamos um bocado de autocensura, sabe? Nós estávamos muito marcados. E de repente, quando tivemos a liberdade total, autocensurávamos. Tínhamos medo de certas coisas, não é? Houve também certo tipo de teatro que caiu, porque era datado. Deixou de fazer sentido. Que era datado, não é? Não quer dizer nomes de peças, mas caíram. Sim. E outros que se puderam fazer. Eu fiz o Geneiro todo, o Geneiro é pensável, não é? Sim. Nem valia a pena falar no Geneiro. Sim. Um outro momento importante na história do TEC, que não tem diretamente a ver com o TEC, mas que acontece, digamos, ao lado do TEC, é o nascimento da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Há 30 anos, não é? Precisamente. 30 anos. Faz este ano 30 anos. Uhum. Já tinha pensado em fazer uma escola antes de essa ideia lhe ser apresentada, ou esse convite? Não, uma pessoa que foi fundamental na minha vida foi a Natália Correia, fundamental, e eu continuo a sentir a falta dela, e acho que ela faz falta não só bem, faz falta às pessoas. Foi uma deputada brilhantíssima, uma grande poeta, uma mulher rebelde, e portanto, como dizia a Natália, só 20 anos depois é que vão realmente dar-me valor. E uma coisa que realmente na morte do Almada que se passou, nós não podemos levar connosco certas coisas. Eu quando vi a Natália morta, diz, mas esta mulher leva tanto com ela. Nós temos a obrigação de passar aquilo que nos ensinaram. Faz parte da nossa vida, a obrigação.
Porque realmente, se há realmente muita coisa que está escrita, há muita coisa que é de cultura normal, de transição, de falar-se. E eu sempre tinha, nos meus tipos de ensaio, era positivo essa. Trabalhei no CITAC, não é? Portanto, tinha esse tipo de. O encenador tinha esse trabalho assim. E quando estávamos a fazer nós o Rei Lear, foi um espetáculo importantíssimo para nós também e para mim. Fizemos simultaneamente, a Liz Vieira escreveu para nós e o Leandro é de Ilíria, que agora faz parte dos programas de teatro. E foi lá um senhor, marcou 11 lugares, achámos que era a brincar, uma pessoa marcar 11 lugares, não era, era Roberto Carneiro, com os seus filhos, a Joana, inclusivamente, lá estava. Que era ministro Da Ministro da Educação. Viu o espetáculo e depois faz-me esta pergunta: você não gostava de fazer uma escola de teatro? Eu disse, sim, senhor ministro, claro que gostava. Gostava muito, não é? Então vamos como falar. É evidente que eu sei que os políticos dizem umas coisas às vezes, mas no dia seguinte esquecem-se. Mas esta não foi esquecida. Nunca passou pela cabeça, uma semana depois, ou que foi, telefonou para marcar um almoço. Eu fui almoçar com ele e começou a escola de teatro. Uhum. Mas já tinha pensado nisso, de que gostava de fazer, com essa ideia concreta, de Sabe querer que fazer uma escola? Quando eu fazia teatro, era explicador de matemática. Tive cursos de matemática. Não é? Porque estudou matemática, não é? Sim, gostei de matemática. Ensinar matemática às filhas do Ribeirinho, por exemplo, que Mané Ribeirinho. Dava explicações aqui no teatro. Sim, em casa das pessoas, não aqui não. Em casa das pessoas, os filhos da Maria Monteiro. Fui ensinando, não é? Eu tinha alunos. Sim. E, portanto... O facto de ter escrito uma peça chamada Triângulo Equilátero tem a ver com isso? E sabe, contrariamente àquilo que parece, a matemática ajudou-me como ensinador. Nós temos noção de espaço, noção de volumes, Sim. noção de distâncias, as equações. Estamos a resolver uma peça, qual é a solução para esta personagem? Tudo isto é um desenvolvimento, é um tipo de raciocínio que é muito importante para nós. Para mim é muito importante. O Triângulo Equilátero falava de quê? Foi um escândalo. Eu não posso falar do escândalo, porque agora posso, já não podia. É a primeira vez que em teatro se pôs um homossexual em cena. Havia um problema do homossexual e de uma lésbica. É uma peça que também é um romance. Eu quando era uma senhora, uma espírita, que era a Fernanda Coimbra, era uma lésbica, era um homossexual, que não aguentava a sua homossexualidade, e andava dentro disso, era o Triângulo Equilátero. Era aquela casa ali fechada. E foi assim, um êxito sondoso. As pessoas enfiavam-se a cadeira, eu estava a assistir àquilo, e foi assim. Isto foi para nos situarmos anos 60? Anos 60. 60. 50 e tal, 58, bem. De regresso à escola, Carlos, por onde, enfim, nestes 30 anos passaram muitos e muitas fornadas de novos atores. Para ensinar, precisa de estar a trabalhar para ser bom professor? Eu acho que sim. O que é que se passa? A escola mudou muito como pessoa e mudou-me como artista. Porque eu acho que se não fosse este contacto que eu tenho com gente nova diariamente, são 150, não é? Por ano? Por ano, 150, não é? De repente, por exemplo, ontem começaram as aulas e com grande alegria minha vejo uma série de ex-alunos que tinham saído irem lá cumprimentar. Uma aluna minha maravilhosa, que é a Joana Bernardo, que está a fazer um EJA lá fora, ontem a correr, Joana, vou Casa Igreja, essa gente toda. E quando eu vejo nas televisões e nos teatros os meus ex-alunos, eu fico muito orgulhoso, não é? E também ensino-me a pensar de forma diferente, não é? E se eu estivesse a falar só com pessoas da minha geração, não sei se seria um bocado futuro para mim, não é? Com eles não. Eles tratam-me por Carlos, não me tratam por professor, nem pensar nisso. E eu tenho uma relação com eles muito grande, não é? E é engraçado que só ao fim destes anos todos eles continuam a procurar as minhas aulas e querer as minhas aulas. E eu fico feliz. E há alguma coisa que lhe custe compreender, ou que lhe tenha custado compreender ao trabalhar com essas sucessivas gerações que vão chegando com novos modos de ver e de fazer e de pensar? Há alguma coisa que o Carlos vê nos seus mundos que não compreende? Não. São gerações diferentes. São problemas diferentes. Eu também atravessei várias gerações, não é? Atravessei uma geração, a geração de 60, não é? Mais de 68. Não, são diferentes. E quando ensino, eu lhe ensino a pensar no seguinte: esta gente está aqui a aprender agora, não é para agora. Esta gente atualmente está apta a aprender para daqui a 10, 15, 20 anos estar na Europa. Já não estamos fechados a Portugal. E, portanto, temos de prepará-los para isso.
habituados a ter uma noção completamente diferente do que é o universo. Das coisas importantes para mim foi ter saído daqui, foi ter trabalhado com outras pessoas, não é? Foi ter ido para fora, foi ter viajado muito, felizmente, não é? Eu tive a felicidade de viajar muito com a minha companhia, muito. Andei por todo lado, não é? E isso fez-me descobrir novas coisas, novos mundos e aceitar novas... Eu aceito as gerações todas e acredito e confio nelas, elas têm uma razão de ser. Não tenho nada de dizer, não faças isso, não faças aquilo. Eu sigo muito, é proibido proibir, não é? Faz parte. E, portanto, eles têm as suas liberdades. E eu aceito como elas são. Não tento, sabe, eu não quero fazer assim, agora eu fui fingir que estou muito moderno e que estou a perceber tudo. Não, não. Eu, se não perceber, não percebo. Mas tento e tenho a felicidade de perceber a realidade deles. Porque se não percebesse a realidade deles, não os podia ensinar. Uma curiosidade, como é que o Carlos guarda os seus espetáculos? Na memória, antes de mais? Mas, são filmados? Filmados, ok. Registros físicos, precisa de guardar alguma coisa? Não sei. Nem sei responder. Alguns eu esqueço, que não correram bem, outros não os largo. É muito difícil acabar um espetáculo. O último dia, que antigamente festejava muito, eu não... Houve duas coisas que eu cortei. Eu, quando estava no Porto, no Experimental do Porto, no último dia fizeram uma brincadeira em cena. Levaram uma vela em vez de uma carta, não é? Logo a seguir estava no comboio para me vir embora. E depois voltei, claro, mas portanto, acabei com essa brincadeira do último dia. Quando acaba uma peça é qualquer coisa, nós vivemos, cada peça é uma nova vivência, cada peça é uma coisa, faz parte da nossa vida, nós somos um resultado das peças que fazemos. E quando acabou uma fase da nossa vida, morreu. E é preciso começar outra, não é? Então não é fácil. Custa-lhe a despedir muito. Um espetáculo. Nunca me despeço. Ainda a propósito da escola e dos muitos alunos que lhe vão passando pela frente, quando um ator não está bem a fazer aquilo que faz ou que está a tentar fazer, o teatro tem essa palavra terrível para os seus deserdados, que é o canastrão. Sim, o que é que faz como professor? Diz à canastrão? pessoa... Sim. Eu acho que não há maus alunos, há bons e maus professores. A partir do momento, os canastrões já os professores é outra coisa. Mas os atores, que já são atores, portanto já deviam ter percebido que não, e eu posso falar isso à vontade. Eu, quando percebi que não podia ser um grande ator, deixei de ser, e não queria arrastar para os palcos. O miúdo, eu tento perceber porque é que ele está lá. Eu tento perceber e tento resolver a situação. Tento que ele se encontre, que ele se perceba. Nunca digo ao aluno, não és capaz. Não digo. Eu nunca o ataco. Tento perceber o que é que se passa com ele e porque é que está ali. E às vezes há alunos que o primeiro ano não funcionam. Eu tenho, por exemplo, uma aluna que acabou este ano, brilhantíssima, quando fez a admissão correu muito mal. E no final fez a Brisa Vaz. É brutal. Há surpresas, não é? Há surpresas e aprendizagem, sobretudo. Exatamente. Não é? Agora, algumas pessoas não estão, são destituídas completamente, não é? São na sua negação, não é? Mas isso na profissão também é assim. Há pessoas de teatro e há pessoas que estão no teatro, por acaso. Uma diferença. O nome Avilés, onde nasce? Não é um nome de família, é um nome que escolheu para si próprio. Foi a minha família é a família de teatro. Da parte dos meus pais. Eu depois não queriam, quando o meu avô morreu e eu fiquei a viver com a minha avó e tal, não queriam que eu fosse teatro. Queriam que eu fosse general, oficial do exército. Esteve às portas de uma carreira militar. Tive. Até que de repente não deu e fugi e cortei relações e etc. E por isso é antes da minha profissão aqui. E pronto, numa conversa surgiu o nome da Avilés. E assim se batizou. Podia ser o Sr. Machado, foi. Mas chegou a estar no colégio, no colégio militar? Nos laboratórios militares, sim. Sim. Nas faculdades de ciências. Mas nada daquele mundo tinha a ver consigo? Nada, sabe? Fiz aqueles exercícios todos para entrar na escola do exército, 100 metros, salto em altura, subir da corda, horrível, subir 5 metros de corda. E pronto. Tive a sorte de quando vós admissões era daltónico. Tive a sorte e não entrei. Carlos, vamos parar aqui um minuto para recapitular brevemente a conversa no Teatro Passado com o Pedro Penin. Fui aqui estagiário, que acho que é um momento também bastante relevante do meu percurso.
num espetáculo que se chamava Falar a Verdade a Mentir, onde eu estava vestido de cor-de-rosa, onde cantava. Acho que é uma duplicidade neste cargo. É de facto um cargo de grande exposição pública, mas ao mesmo tempo é um cargo de uma enorme solidão. Eu faço um teatro sempre muito reativo ao meio, às coisas que me acontecem, à cena portuguesa, às coisas que vou ver lá fora. Porque eu acredito nesse teatro de hoje, não acredito num teatro historicista, e as casas são de facto o artefacto mais importante da nossa vida, onde nós voltamos todos os dias, onde nos consideramos seguros. E só quando eu leio essa publicação é que tem finalmente o impacto das histórias com que eu sempre vivi, e perceber a brutalidade das histórias, a realidade das histórias, e mais, perceber que é o meu pai que esteve ali. Nós, enquanto sociedade, achamos melhor esquecer ou fazer desacontecer, que é uma coisa que se diz na peça, para podermos viver, na verdade. Se me virem na rua e se me reconhecerem por ser o rapaz do Art Attack, venham ter comigo que eu fico felicíssimo. Não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Pedro Penin na conversa do Teatro Passado podem recuperar no YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. De volta à conversa com o Carlos Avilés. Carlos, eu gostava de lhe pedir que nos sugerisse qualquer coisa que possamos ler ou ouvir ou fazer nestes tempos. Fazer, ler, ouvir, viver. E agora tenho que aconselhar uma coisa. A Mostra T, que está em Cascais, que é uma mostra de teatro com gente nova, uma grande parte da escola de teatro, e que está em cena. Eu não queria estar a aconselhar muitos espetáculos, queria aconselhar todos. Eu acho que toda a gente ir ao teatro. É fundamental que vão ao teatro. O maior subsídio é o público, o maior apoio é o público. Depois temos a obrigação, ao problema do subsídio. Nós fazemos um teatro que tem que ser subsidiado, porque não foram criadas raízes culturais para fazermos esse teatro. É uma opção. Por isso temos de ser subsidiados. Mas merecemos. Não é uma esmola, é uma coisa que nós temos direito a ser apoiado. Porque lutamos por isso. Carlos, aqui nestas conversas habitualmente surge uma pergunta que alguém deixou gravada. É de uma aluna, de uma ex-aluna sua. Só assim de certeza que não adivinha, porque serão centenas, não é? Mas, ora cá vai. Olá, Carlos. Daqui fala a Madalena Almeida, a sua aluna. E a Mariana desafiou-me a fazer-lhe uma pergunta, e eu estive a pensar e gostava de lhe perguntar que textos é que ainda lhe falta fazer. Depois de tantos anos a encenar e a ensinar, que peças é que ainda gostava de levar a cena que ainda não levou? E é isto. Um beijinho muito grande para si. Beijinhos. É uma atriz maravilhosa. Foi uma aluna fascinante e é uma pessoa incrível, não é? A Madalena é uma das pessoas que eu tenho uma ternura muito especial. Trabalhou comigo coisas lindíssimas, é uma mulher cheia de talento. O que é que me falta fazer? O que é que ainda sobra, não é? Depois de tanto tempo. Eu agora tenho 24 anos, repara que não sei, eu tive que concorrer a 4 anos, agora falta-me fazer a próxima. Falta-me fazer a próxima, falta-me fazer uma série delas, não é? E o Henrique VIII. O Henrique VIII foi assim uma peça que quis fazer, não é? Há muitas que eu queria fazer, não é? Mas já não vou fazer, não tenho tempo, não é? Mas, sei lá, tantas. O Henrique, há certas peças que eu gostava de fazer, não é? Há certas peças que eu gostei muito de fazer. Pronto, e gostamos sempre de fazer a peça seguinte, não é? Agora é a Senhora Ministra, depois há a Noite dos Assassinos, depois há a Eletra. A Eletra tem um significado especial para mim. Foi das peças que mais marcou em miúdo, mais. Eu quando vim aqui ao Nacional ver a Eletra, que era com a Mel Ricolasso, Palmira Bastos, João Vilaré, Raul de Carvalho e Lalande, eu fiquei impressionadíssimo. Vou fazê-la para o ano. Portanto, e agora a resposta à Madalena, espero fazer uma peça com ela. É a peça que me falta fazer neste momento, é uma peça com Madalena Almeida. Sim, fica aqui o convite então, em suspenso. Carlos, uma última coisa para terminar. Se pudesse voltar à noite de novembro de 65, em que o TEC estreia a Exupaida, de António José da Silva, a primeira produção do TEC, onde é que escolhia estar nessa noite? Eu? Em que sítio, sim? Na plateia? Talvez não, não é? Eu não gosto de estar na plateia. Não, estou nos bastidores. Nos bastidores. Como estava. Como estava. O que é que gostava de voltar a reviver dessa noite? Nessa noite? Sim. Não sei explicar. Foi tão incrível, sabe? Cada estreia é uma coisa tão estranha, não é? Cada estreia é um momento único, não é?
Que bom que a gente festejasse todos os dias. Que todos os dias fossem estreias. Todos os dias fossem estreias. Bom, todos os dias é diferente. São estreias. Exato. Sempre que está um espetáculo, o público muda completamente. Não é? Mas nessa noite eu não tinha consciência do que ia acontecer. As coisas acontecem, não é por acaso, acontecem. Eu, por exemplo, quando fui a esta escola, nunca pensei, embora quisesse, que tivesse este impacto todo, não é? Esta gente toda, não é? Depois há surpresa, nós às vezes temos surpresas. Eu gostava, às vezes as pessoas não são compreendidas e respeitadas como devem ser. A minha classe nem sempre é respeitada, nem sempre é tratada como deve ser, e normalmente fazem-se muitas homenagens depois das pessoas morrerem. Mas isso é uma chatice, não interessa nada. O que devem fazer já vem tarde, agora, não é? Depois de morrer, não. Ai, pô, não fez isto, puseram o nome de rua e tal. Mas eu não chego, não vejo. Eu quero é agora que me respeitem, que me tratem bem, a mim e aos meus colegas. É só isso. Carlos, muito obrigada. Muito obrigado, pelo seu tempo. foi muito simpático da sua parte. Gostei muito de falar consigo. Muito obrigada. E cá estamos na nossa salinha do Teatro Nacional da Maria II. Tinha memórias desta sala nenhuma em especial. Olha, Cristina Vidal, que era aqui. Sim. Tenho, por exemplo. Sim. Muito obrigada, Muito obrigado. Carlos. Carlos Avilés foi convidado desta quinzena do teatro, que podem ouvir, como sempre, no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Nós vemo-nos daqui a 15 dias com mais uma conversa.